jogo de logo mais é nosso assunto agora. Porque é um jogo de vida ou morte, é jogo de 6 pontos, é final de Copa do Mundo, pode chamar como for. Eu falei, né, no começo do programa sobre essa decisão, né, sobre a final de Copa do Mundo. E aí eu já vou aproveitar, já vou pedir pro Tarcísio colocar a resposta do Luan Poli pra gente ouvir já de cara, porque o Luan Poli fala isso. Pra gente é uma final de Copa do Mundo, é uma decisão, o Coritiba precisa passar por isso. E o Luan Poli tem 2 experiências positivas nessa briga contra o rebaixamento. No campeonato de 2020, que terminou em 2021, o Brasileirão logo após a pandemia da Covid, né, que terminou no ano seguinte, que o Coxa inclusive caiu naquele ano, né? O Luan Poli conseguiu se salvar junto com o Sport, ele era o goleiro titular do Sport naquela campanha. E ano passado, ele tava naquela arrancada absurda do Fortaleza. O Fortaleza fez 15 pontos no primeiro turno, fez 40 no segundo e conseguiu ficar em 8º, foi para pré-Libertadores. Só que o Luan Poli era reserva, não chegou a jogar, mas estava naquele contexto, estava naquele time do Fortaleza, do Vojvoda, que deu essa arrancada no segundo turno do Brasileirão no ano passado, conseguindo então essa vaga na pré-Libertadores. E aí ele fala que tem essa experiência, que já viveu isso e espera que o Coritiba também consiga essa retomada no Brasileirão de 2023. Realmente a gente tem um grande desafio aí pela frente, né? Eu acho que todos os jogos agora são realmente finais de Copa do Mundo pra gente. Já passei por essa situação em 2 oportunidades no Sport, 2020, 2021, logo depois da pandemia. Ano passado no Fortaleza, onde a gente teve uma recuperação absurda no segundo turno do campeonato. E eu venho me preparando desde o momento que eu cheguei aqui no Coxa, né? Entendendo que é o Coritiba, entendendo o que é o clube, entendendo o que a torcida representa para o Coxa. Então, nesse momento, vamos dizer assim, que é o momento que eu mais estou preparado para encarar esse desafio, seja ele fisicamente, mentalmente e principalmente muito motivado para que a gente consiga alcançar nosso objetivo aí até a final do ano. Um cara que tem uma grande chance, né? Porque se jogar bem hoje e o Gabriel voltar de lesão, vamos supor, pro jogo de quinta-feira, não é garantia que o Kozlowski vai trocar o Poli pelo Gabriel. Ele pode ganhar a vaga de titular no gol do Coritiba. E tem um pedido que aqui no chat tem e fora nas redes sociais eu vejo bastante também. Vários torcedores querendo o Luan Poli como goleiro titular do Coxa. Acho que hoje vai ser a prova dos 9, né? Pro Luan Poli e pro Coritiba. Vai ganhar? Vai bem o goleiro? O Coritiba vai conseguir começar essa arrancada? É a hora. Se perder pro Bahia, pra mim, pode começar a planejar a Série B de 2024. Pra mim também. E acho que passa muito também pelo goleiro, né? Porque ele vai segurar uma baita pressão ali. Por mais que você tenha uma expectativa em torno de um time completamente modificado, principalmente no setor ofensivo, eu acho que essa segurança o torcedor também quer ver no gol, né? Porque o Coritiba vem oscilando muito, né? O Gabriel acabou tendo uma falha e aí acaba ficando marcado, né? Porque não adianta, é um lance ali pontual, é um momento ruim que o jogador tá vivendo, às vezes precisa critica, até desse tempo, né? Critica que ele tem a falha, ele põe a mão na perna esquerda, pede substituição e a lesão que ele tinha já, que ele já vinha convivendo com essa lesão há algumas semanas, é na panturrilha direita. Pois é, e aí muita gente colocou em xeque, né? Pô, mas ele botou a mão na perna esquerda, tá mancando na direita, aí tá fora, não vai jogar, reverberou de uma perna entendeu? pra... E assim, é a informação. Ele tinha uma lesão na panturrilha direita que ele já tava convivendo com ela e jogando, e aí ele sente de novo no gol que ele toma e pede pra sair. E outra então, coisa ele sente uma cãibra, na verdade, né, na perna esquerda, e aí vai tratar agora a panturrilha direita. E algo também que veio à tona, né, nesse momento ruim que o Gabriel tava vivendo, foi o fato também de, às vezes, a preparação de goleiros não ser tão ideal como se espera, né? Para um clube que tá brigando para escapar do rebaixamento, né? Então, às vezes, ali com a bola no pé, o jogador acaba tendo um pouco de dificuldade e não dá, né? O Coritiba não pode tomar gol de bobeira em situações assim que são evitáveis. E talvez uma atuação
digna do Luan Poli, em que ele se mostre mais participativo e mais eficiente, mais seguro, mais centrado, eu acho que talvez aí você consegue demonstrar que essa preparação ou ela avançou, né, ou ela está melhor, ou realmente é um problema individual do jogador ali, de momento ruim que tá passando, né? Até porque o Gabriel, eu acho que tem que ser exaltado isso em vários momentos que o Curitiba sofreu derrotas, passou rodadas sem conseguir vencer, né, até a 12ª, com muita dificuldade. Ele sempre era aquela liderança do grupo, né, no vestiário, na hora de dar entrevista, um cara muito consciente. Então, poxa, segurar toda essa pressão, essa barra no momento em que o time tem troca de treinador, não consegue se encaixar, faz contratações erradas, né, porque tanto é que dispensou vários jogadores. Então não é fácil também, né, para um jogador que está numa posição ali de que ele precisa ser como se fosse um capitão mesmo do time, né? Acho que o William Farias fazia muito bem esse papel até acabar se lesionando e desfalcando o Curitiba. Agora está de volta, né? Está à disposição novamente. Acho que vai jogar também, né? Se for jogar. São, né? Boas notícias, tem né? Vários. Tem Fran Sérgio no banco, tem Andrei no banco. Mas daí agora tem o Samaris, né? Tem o Samaris que vai jogar como titular. Mas eu ia falar isso agora. Pode ter um monte de volante, mas são poucos que têm a característica de primeiro volante brigador. Que seria o leão de chácara, que a gente no chama como o William Farias. O William Farias e Samaris. Então, porque o Fran Sérgio não é esse meio primeiro volante. Não é. Tipo, eu acho que o Samaris, por exemplo, no Atlético, o Fernandinho faz esse papel. O Fran Sérgio é um cara mais médio, né? Como dizem os técnicos hoje em dia. Até o Fran Sérgio falou na entrevista coletiva, quando ele chegou ao Curitiba, que ele preferia, e durante todo o tempo que ele jogou na Europa, ele jogou como um segundo volante um pouco mais avançado. Então, são características completamente diferentes. Ele pode até jogar. Mas eu acho que o Samaris só perde a vaga se ele realmente decepcionar muito, né? Sim. Então, mas assim, o William Farias é um jogador importante também. Muito. Pra poder entrar. Principalmente fora de campo. Exatamente. Então, acho que o Curitiba ganha, né? Reforços importantes nesse período. E precisa aproveitar da melhor forma, né? Porque o Curitiba precisa de resultados. Não tem tempo pra perder mais. Vocês estão animadas com os gringos? Porra! Ó, já vou falar. Eu tô devendo aquelas informações que eu tenho de tu. Eu vou. De como eles foram. Eu vou gravar daqui a pouquinho o meu stories. A gente sabe que o português tá legal. Vitória do Coxa com gol do Slimani. É essa? 2-0 Curitiba, placar exato. Slimani a qualquer momento. Odd 21. A odd é alta, porque é placar exato. Palpitei 10 pila. Se der, 210. Será que a KTO não vai criar uma assim, ó? Vão me bloquear. Não, será que a KTO não vai criar uma assim, torcedor invade o campo e abraça Slimani? Acho que não vai ter isso. Fica a dica. Senão depois vão querer fechar o Couto Pereira, vai atrapalhar na briga. Mas o pessoal pode se machucar no fosso ali, porque o cachorro invade não pode, porque o caramelo tá todo intervalo lá no campo, né? Essa daí no Couto Pereira não cola, né? Tem esse negócio do Slimani e do Samaris, né? Rolou aquela fake news lá no começo, quando o Slimani chegou, que o Slimani tinha feito 5 gols no time titular. Isso aí é uma bobagem. O Slimani nem tinha treinado, né? Ainda, quando saiu isso aí. Sim. Lembra dessa? Sim. O Slimani chegou, meteu 5 gols no time titular no treino, o cara é matador e tudo mais. Isso era uma completa bobagem que fizeram uma brincadeira nas redes sociais. Mas teve gente que me mandou, daqui da firma, gente da RIC, que me mandou o print e falou: é verdade, TP? Só não vou contar o nome. Fizeram comigo também. Não foi daqui, mas são amigos jornalistas, inclusive. Dois? Meu Deus. Eu vou chutar depois fora do ar. Um eu já sei quem foi. Você conversou com ele hoje, não foi? Não. Não? Então me confundi. Então tudo bem. Vamos lá. Isso era outra completa bobagem, mas assim, o Slimani nos treinos. O Slimani é um cara que ele parece desligado, mas ele é um cara muito focado. E no que chegou de bola nele, ele guardou. Esse foi o relato que eu recebi de uma pessoa do Curitiba que estava em Itu e acompanhou os treinamentos. Então, a expectativa é grande. Sobre Samaris. Samaris é o cara mais profissional com quem eu já trabalhei. Essa é a expectativa do Samaris. O Samaris é um cara que ele é completamente centrado, um cara que quer que as coisas sejam certas e tudo mais, e tem essa mentalidade de que as coisas têm que dar certo e tem que funcionar. Então o Samaris, eu tô mais animado do que o Slimani, pelo que eu escutei, pelo que ele pode trazer também
pra mentalidade do Coritiba, que vai ser muito importante. Por exemplo, você vai ter um jogo, vamos supor que sai atrás do Bahia hoje. Vai ter que precisar ter um mental muito forte pra buscar o resultado. Sim. Então acho que é um cara que vai agregar muito nisso. E sobre o Gessé Rodrigues. O Gessé Rodrigues, ele tá mesmo, de fato não tá pronto, mas que é uma entrega absurda. O Gessé Rodrigues, quando ele tá no campo, quando ele tá treinando, ele é um cara que vai pra dentro, que se entrega, um cara que pode trazer um algo a mais pra esse ataque do Coritiba e que tá precisando. Então assim, claro, foram os treinamentos com o elenco em Itu, a gente precisa ver o que vai acontecer com a bola rolando. Mas, pelo que eu escutei dos treinamentos dos três, a expectativa é boa. Tomara que dê certo hoje, né? Expectativa seja a realidade, né? Lembrando pra quem chegou agora que Samaris e Sismani serão titulares e o Gessé não será relacionado. Deve ser relacionado pra quinta-feira que vem contra o Vasco. Então acaba de responder a pergunta do Marcos Vinícius Gus, que estava perguntando se o Gessé joga hoje pelo menos uns 10 minutos. Não, nem no banco o Gessé hoje. Então tá aí. Eu tava respondendo o Rodrigo Freitas, que perguntou aqui o cupom da KTO, o cupom HenriqueJP. Você faz seu primeiro... Põe o cupom lá, gente, antes de fazer o primeiro depósito, tá? Isso. Pra você que tá entrando agora. Não adianta você, mas daí... Não. Se cadastrou, põe o cupom. Isso. Faz o depósito. Vai aparecer lá pra você lá. Tem cupom de não sei se é de acesso o nome, tem um nome. Cupom alguma coisa. Isso, não esquece. HenriqueJP. 5 letrinhas, é fácil. Galera, Coxa Branca tá confiante por aqui. O Cristiano Fernandes falando que a gente tem que ir hoje de bota 7 léguas, que ele acha que vai chover. Eu não tenho. Eu também não. Eu vou de bota. Tênis e vou me lascar, viu? E o Thiago dos Santos dizendo Coloca que... uma sacola dentro. Vou levar 2 sacolas pra botar nos pés. Tipo motoboy. Não vai ter jeito. Thiago dos Santos dizendo que hoje o Verdão vai meter 3 gols e ele até complementa que esse é um dos jogos que estou mais ansiosos para ver. Hoje a zica sai. Com certeza, Thiago, a tua ansiedade é de toda a torcida Coxa Branca, né? Também da imprensa, porque a gente fala aqui de Samaris, de Slimani, dos gringos e tal. Vai ser legal demais. Mas a gente não vê os treinos, né? A gente não pode acompanhar os treinos. Então, as informações que a gente tem é tudo de fontes, né? 1h27. Vamos falar agora um pouquinho do Bahia. Porque hoje tem a estreia do técnico Rogério Ceni no comando do esquadrão. O Glad até traz aqui uma curiosidade, que o Rogério Ceni venceu 3 vezes, empatou 1 e perdeu 2 em suas estreias na carreira. Tá aí, valeu, Glad, pela sua informação. O time do Bahia tem um desfalque por suspensão, que é o zagueiro Vitor Hugo. As opções são Gabriel Xavier e Raul Gustavo. O Gabriel Xavier está um pouquinho na frente aí nessa disputa pela posição e deve aparecer como titular na zaga. O outro desfalque do time do Bahia é o meia Cauli, que vem se recuperando de uma lesão no joelho, ainda está no departamento médico. E aí, no jogo passado, contra o Vasco, o antigo treinador, o Renato Paiva, usou o Léo Cittadini nessa função. E o Léo Cittadini não foi bem, muito criticado até pela torcida e pela imprensa baiana. Aí, quais as opções que o técnico Rogério Ceni tem se não quiser usar novamente o Léo Cittadini? Tem o Bill ou o uruguaio Nicolas, é isso, Nicolas? O Biel, né? Biel, desculpa. Eu acho que vai ser titular, inclusive. Eu também acho. E o Biel... Até na entrevista durante a semana, o Biel, ele que é atacante de ofício, ele não é meia. E ele falou que ele apenas tinha executado essa posição de meia apenas na categoria de base, mas que ele não se importa, que pra ele não tem problema nenhum se ele for improvisado na meia cancha. Ou tem também, Ale, um cara correndo por fora, hein? Que é o Iago Felipe. Você sabe por quê? Que esse é mais de contenção, né? Não é um cara tão criador, né? Você sabe por que eu tô talvez apostando as fichas na entrada do Iago Felipe? Porque no começo do ano o Rogério Ceni quis levar o Iago Felipe pro São Paulo. Pode ser. Pode ser. Tirei esse coelho da cartola, pode né? Ser. Então, se aparecer Iago Felipe na escalação, você ouviu primeiro aqui no Bate Pronto TT, tinha essa... Pode ser. Exatamente. Um cara que o Rogério já conhece, o cara que o Rogério queria, pode ser imagina. Que ele vai querer utilizar o cara. E se o Iago Felipe for o escolhido pelo Rogério Ceni pro jogo de hoje à noite pra essa vaga na meia cancha, ao natural o Tassiano deve jogar um pouco mais avançado no meio de campo. Tem vários jogadores pendurados, né? E o Rogério Ceni não escondeu desde a sua chegada que o primeiro objetivo dele no time do Fortaleza é tirar o time da zona de rebaixamento, fazer com que o Fortaleza escape dessa incômoda
ameaça aí da segunda divisão. A gente ouviu agora há pouco o goleiro do Coritiba, o Luan Poli, então vamos agora ouvir o goleiro do Bahia, o Marcos Felipe, ele que fala da motivação para encarar um adversário direto. Tratando de confronto direto, nós sabemos que o Campeonato Brasileiro são 38 finais e restam agora apenas 16, então nossa motivação está lá em cima para a gente conseguir o máximo de triunfos possível para poder a gente se livrar logo dessa situação e terminar a temporada com aproveitamento bem melhor. Aí o Marcos Felipe, goleiro do Bahia, falando da motivação para esse jogo de logo mais. E também não se descarta alguma mudança no ataque do Bahia. O Bahia que vinha jogando com o Everaldo e também com o Vinícius Mingotti. Só que esses dois jogadores juntos no Campeonato Brasileiro marcaram apenas 5 gols. Então tem a possibilidade do Ratão entrar no ataque e também o Luciano Juba, que foi contratado pelo Bahia agora na janela de transferências. Isso é muito bom de bola. Começar como titular. O Luciano Juba fez sua estreia com a camisa do Bahia no último jogo diante do Vasco, entrou no segundo tempo, mas não se descarta aí o Rogério Ceni, né, gente? Pode surpreender a qualquer momento. Então, um provável Bahia pro jogo de logo mais tem Marcos Felipe, Gilberto, Canu, Gabriel Xavier e Cândido, Rezende, Iago Felipe e Tassiano, Ademir, Ratão ou Everaldo e Biel ou Luciano Juba. Tá aí o time do Bahia, que é claro, a gente confirma minutos antes da partida. Pelo jeito que o Rogério joga, por isso que eu falei, o Biel pode vir por dentro, porque daí ele teria, que daí o time fica bem ofensivo, né? Talvez não seja pra esse jogo fora de casa. Mas ele gosta de time veloz, ele né? Gosta, e é por isso que o Ratão pode entrar no ataque, como centroavante, porque é um cara demais, aquele facão, né? Aquele cara de porque o Ratão tava jogando aberto com o Renato Paiva. Não, e até corre e infiltra, né? E até pelo momento não muito bom que o Everaldo vive. A torcida do Bahia tá pegando muito no pé do atacante Everaldo. Então talvez o Rogério Ceni tire o Everaldo, cara. Fica no banco um pouquinho, dá uma vamos dar uma segurada. O Everaldo é o artilheiro do Bahia no ano. Tem 14 gols marcados. No Brasileirão ele também é o artilheiro do Bahia. São 3 gols. 3 gols do Everaldo. Aí o Mingotti tem 2, tem uma porrada de jogador que tem 2 gols. Tem ali dos gols, o Bahia fez acho que 26 gols no Brasileiro e tá dividido, metade deles dividido entre os atacantes ali, mas tudo com 2 gols. O Everaldo tem 3 e o resto tem 2. Um protagonista, né? E assim, esse time do Bahia é complicado. Encardido. O Ademir é bom demais, o Ratão é bom jogador, o Tassiano é decisivo. Mas é um time que também mudou bastante, né? Em relação àquele time que venceu o Coritiba, mudou bastante. Apesar do Coritiba também ter mudado completamente, né? Então acho que dá pra gente esperar um jogo bem disputado, bem competitivo, pelos momentos que as equipes vivem, né? Tem essa estreia do Rogério Ceni, que claro, é sempre cercada de muita expectativa. É um grande treinador, por onde passou, conseguiu fazer grandes projetos, né? No Fortaleza, principalmente. E o Coritiba nessa expectativa pelos estrangeiros, que eu acho que certamente darão resultado. Se o Coritiba vai escapar é outra história, mas que eu acredito que o Coritiba vai conseguir ser um time mais produtivo e vai conseguir engrenar vencendo mais a partir de agora. Eu acho que isso é natural, pelo menos assim, na expectativa que a gente vive, né? Porque o Slimani realmente traz essa bagagem muito grande de ser um jogador eficiente, de ser um jogador que pode dar essa entrega que o Coritiba precisa. O Coritiba tinha, né, até então, uma dificuldade muito grande de encontrar ali um substituto pro Manga. Agora tá se acertando no ataque. Tem o Gessé também, que assim que tiver condições, eu acredito que vai passar também a ser esse ponta que vai contribuir para que o Coritiba seja mais construtivo ofensivamente e principalmente vencer jogos no Couto Pereira, né? O ano passado o Couto Pereira era o grande... a grande força do Coritiba, foi através das vitórias no Couto Pereira que o Coritiba escapou do rebaixamento, mas tropeçava muito fora de casa. Só que agora não, né? Agora o Coritiba oscila também muito quando joga em casa diante da sua torcida e isso não pode mais acontecer. Tomara que o Coritiba ataque hoje do jeito que a minha alergia me atacou agora, viu? Que daí não vai ter pro Bahia, não vai ter jeito. O André Arin está confiante, hoje vai ser 3-1 pro Verdão. Marcos Vinícius, Gus perguntando aqui até quando que é a punição da torcida Imperial Viverde, mas o Guilherme Dantas gentilmente já respondeu, dizendo que até o dia 3 de outubro. Começo de outubro.
Eu não lembrava que era dia 3, sabia que era começo de outubro. Rodrigo Freitas, dizendo que palpitou na vitória do Coxa e o primeiro gol do Coxa da partida. O Francisco Franco, tio Chico, mandando Tio uma Chico boa... não, Tico. Tico, desculpa. É junta? Tico, grande Tico. Mandando Zagueiraço. uma boa jornada pra gente e falando que tem que torcer hoje pro Moreno acordar pro jogo. Tá dando uma puxada de orelha aí no argentino do Coritiba. Tem mais gente participando por aqui. Tinha alguém que falou aqui mais alguma coisa do jogo, mas daqui a pouquinho... Eu acho que o Coritiba tem que cuidar bastante com a marcação, né? Porque eu acredito que ofensivamente, no papel, o time é melhor do que todos os outros que já passaram pelo Coritiba nessa temporada. Mas eu acho que precisa de um apoio ali, principalmente pelo lado esquerdo. Não sei se o Seba Gomes vai fazer essa função, mas o Coritiba precisa ser um time mais eficiente nisso, né? Porque muitas vezes aconteceu também do Coritiba fazer gol, tomar o empate, tomar a virada por conta dessa dificuldade, né? De ser um time seguro ali no meio de campo. Então acho que tem que ter esse cuidado também na marcação.